Olá, voltei aqui para a gente dar sequência na leitura do Jardim Astrológico. Nós estamos lá na página 84 e hoje a gente vai falar de déficits e excessos de elementos no mapa. A gente está utilizando como exemplo o mapa da página 77 aqui do Jardim, que é esse mapa aqui. Esse mapa é um mapa que tem déficit de elemento fogo. Se a gente olhar na tabelinha aqui, a gente vai ver que ele não tem nenhum planeta em fogo, ele tem pontos. Tem o ascendente, que é um ponto forte, mas não é planeta, né? Tem a roda da fortuna, tem o nó do sul, tem Quiron. São pontos, mas não são planetas, então ele é um mapa que pode sim ser considerado com déficit do elemento fogo. A gente está aqui numa parte do jardim que a gente está unindo as informações, a gente está aprendendo a unir as informações para poder interpretar os mapas. Então, sim, a gente está utilizando esse mapa aqui de exemplo. Quem quiser retomar, porque faz um bom tempo que eu não posto vídeos, faz uns 6 meses. Quem tá vindo aí assistindo direto na sequência, segue o baile. Mas quem assiste quando eu posto, já faz um bom tempo. Então, se vocês quiserem retomar, lá no vídeo 78, 79, 80, é onde a gente começa a falar dessa parte de interpretação e de unir as informações. Mas eu quero aproveitar aqui para falar, nesse vídeo específico, dessa questão dos déficits e dos excessos dos elementos. Eu vou trazer o que eu escrevi aqui na página 84. Esse mapa em específico que a gente está utilizando de exemplo tem déficit de elemento fogo, mas eu quero falar um pouquinho de como o déficit e o excesso eles aparecem, né? Eles se apresentam nos 4 elementos, tá? Para a gente poder fazer as nossas interpretações, independente nos mapas, né? Que surgirem para nós, seja no nosso próprio mapa ou de alguém que a gente estiver interpretando, para que a gente entenda, né, essa questão do déficit e do excesso. Então, eu escrevi assim: déficits ou excessos de elementos indicam dificuldades de acessá-los dentro de si, porém de modos diferentes. No caso do déficit, é uma negação, como se não houvesse permissão para entrar em contato com aquela energia, sempre necessitando de uma outra pessoa para trazer isso à tona, gerando dependência. Pode existir medo de lidar com o elemento em questão, como se fosse haver descontrole. Assim, a pessoa o reprime logo que começa a senti-lo. É importante também a gente lembrar que tanto déficit quanto excesso, eles são características naturais dos nossos mapas, tá? E assim, a maioria dos mapas tem algum déficit, algum excesso, tá? Tem mapas que não tem, que são bem equilibrados. Tem mapas que isso é bastante, assim, tem muito excesso de alguma coisa. Muito excesso, né? Tem excesso, assim, bem pontual mesmo, de muitos pontos, muitos planetas num elemento, e às vezes zero. Esse mapa aqui ainda tem alguns pontos em fogo. Não tem planetas, mas tem pontos. Mas tem mapas que tem zero pontos, zero planetas mesmo num elemento, né? Então, depende, tá? Mas normalmente vai ter ali um déficit, um excesso, tá? Então, isso é uma característica, são características naturais dos nossos mapas. No caso do excesso, o desafio é se desapegar do elemento e da impressão de que ele é o comandante. A pessoa se percebe refém. O excesso traz uma sensação de fraqueza e gera compulsões, exageros nos assuntos correspondentes àquele elemento, uma dificuldade em dosar e saber parar. Então, assim, num primeiro momento, o déficit e o excesso de um elemento, eles vão dar a impressão de que eles geram a mesma coisa, tá? Vai dar uma impressão assim, por exemplo. Então, vamos começar, tá? Eu vou começar pelo elemento que eu acho mais fácil de enxergar externamente como ele se apresenta em déficit e em excesso, que é o elemento ar. Por quê? Porque o ar é a comunicação, né? O ar é a interação com o outro, é a gente conversando. O fogo,
a água, a terra, eles estão mais relacionados com características mais internas, né? Num certo sentido, a terra com comportamentos, com decisões, com atitudes, mas é algo que, num primeiro momento, eu tô trazendo aqui pensando numa perspectiva de atendimentos, né? Eu não tô lá dentro da vida da pessoa para saber como é que ela age de fato no cotidiano dela, então eu vou saber como ela tá lidando ali comigo naquela hora, né? Isso, o ar, ele vai deixar mais instantâneo da gente conseguir identificar, tá? Então, déficit, tanto déficit quanto excesso de ar. Pessoas bastante comunicativas, com intelecto assim muito grande, raciocínio muito rápido, pessoas que às vezes falam bastante, gostam de falar, gostam de conversar, gostam de contar histórias, são pessoas comunicativas, ambos, tá? Mas claro, pode, eu vou dar aqui exemplos, possibilidades. Não tem uma regra absoluta, tá? Porque já vi várias situações, né? Mas assim, vou falar o que me parece que é o mais comum, tá? Então, o déficit de ar, às vezes, são pessoas que elas aparentam uma certa timidez, mas quando elas vão conversar contigo, elas falam muito. Elas falam, elas conversam, elas contam histórias, mas é de uma maneira. Porque o déficit, a pessoa, ela depende de uma situação externa para puxar aquele elemento para fora. E é isso. É isso aí mesmo. Então, são pessoas que elas não ficam externalizando os pensamentos delas o tempo inteiro, o tempo todo. Elas vão numa conversa, num atendimento, enfim, né, num grupo de pessoas, pode ser que sim, se elas se sentirem confortáveis, mas são pessoas que elas às vezes demoram para descobrir essa característica. É muito comum uma pessoa que tem déficit de ar tá conversando assim contigo e te dizer que ela é tímida, que ela não é extrovertida, que ela é bem na dela e na verdade, de fato, ela não é. Né? A gente consegue enxergar a pessoa se comunicando, a pessoa conversando. Tu vê que a pessoa gosta de se comunicar, mas ela vai ter dificuldade de enxergar isso nela. E aí, se ela tem dificuldade de enxergar isso nela, ela vai ter dificuldade de trabalhar esse elemento. Então, às vezes, é aquela pessoa assim que fala muito rápido. Pode acontecer. Pode. Pode. Assim, pessoas com. Às vezes, pode gerar desafios mesmo, dificuldades na hora da escrita, por exemplo, porque é um raciocínio muito rápido, a escrita não acompanha. Pode acontecer. O excesso também pode gerar isso, porque também é um raciocínio muito rápido, também vai ter essas características, mas é de uma maneira mais assumida. A pessoa ela assume isso, é uma característica dela, e aí a questão é ela saber dosar isso e saber os momentos de utilizar isso ou não, porque senão ela entra nesse. Vamos colocar assim, nesse personagem que esse excesso de ar proporciona e que é confortável para ela, mas às vezes pode ser que ela não queira, né? Porque aqui a questão é essa, não é que é bom, que é ruim, mas às vezes a pessoa ela pode procurar auxílio num sentido nossa, minha mente é muito agitada, ou eu gostaria de, sabe, de às vezes conseguir ficar mais em silêncio, ela pode ter uma dificuldade de concentração. É, s- Aparentemente, a gente enxerga a mesma coisa, mas a raiz do déficit e do excesso, ela é completamente diferente. E aí pode gerar situações completamente distintas, desafios distintos para a pessoa. Para o externo, às vezes não, mas para a pessoa, sim. Né? Então é importante a gente observar isso no sentido de que alguém pode procurar a gente e a gente pode auxiliar ela por meio do mapa, observando essas características dos elementos.
No caso do fogo, a gente vai estar falando de autoconfiança, autoestima, né, de saber se reconhecer. Então, quando a gente está falando de agir também, né, o fogo age, ele faz. Quando a gente está falando de déficit, a gente está falando de alguém que vai sempre necessitar do externo, do outro, para reconhecer a sua força, para reconhecer é, os seus feitos. A pessoa ela vai ter dificuldade de se autovalidar. Ela pode ter uma dificuldade de se autovalidar. E aí é isso, né? Não quer dizer que a vida inteira ela vai ter que lidar com. A gente vai aprendendo a lidar com esses desequilíbrios dos elementos, e é isso aí mesmo, né? Mas é diferente do excesso do fogo. O excesso do fogo é alguém que é alguém que daí tem certeza daquilo que é. Mas aí pode gerar também questões relacionadas a uma dificuldade de entender por que que as outras pessoas não pensam da mesma maneira que ela. Por que que as outras pessoas pensam diferente de mim? Porque o fogo, ele vai ter essa coisa da verdade, né? Leão, Sagitário, Áries. Porque é isso que move. Eu acredito em algo, eu me movo a partir daquilo. Então, o déficit do fogo, às vezes eu não tenho certeza. Precisa vir uma outra pessoa e me dar essa certeza e me elogiar, ou sabe? Para me dar a confiança de, não, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo algo que está fazendo sentido. Enquanto que o excesso eu tenho certeza absoluta. E aí, às vezes, pode sim se tornar uma energia agressiva, né? Porque vai ter essa, esse não olhar para outras possibilidades, tá? Pera, talvez tenha outras maneiras de fazer, talvez tenha outros caminhos. O meu é esse aqui, mas a pessoa faz de uma outra maneira e ela também vai chegar naquilo que ela quer, vai ter essa questão. Só que olha como isso é uma coisa mais interna. Tu tem que conviver mais com a pessoa para conseguir entender melhor isso, enquanto que o ar, ele já é essa coisa que a gente se comunica, assim, né? É mais fácil do externo enxergar. Quando a gente está falando da água, a gente está falando do emocional. Então, um déficit de elemento água, a pessoa, às vezes são pessoas bastante fechadas, pode acontecer, da pessoa ser bastante fechada, porque ela sente muito as coisas, então ela às vezes prefere não falar, porque a água, ela não é racional, ela é emocional, então tanto o déficit quanto o excesso de água vão gerar, assim, essa aparência, digamos assim, de algo, né, uma emoção muito aparente. São pessoas muito sensíveis, são pessoas que se sentem muito tocadas, às vezes são pessoas que podem, sim, chorar bastante. Normalmente, esse demonstrar, ele é mais do excesso de água. Né, de ficar bem aparente, mas pode acontecer no déficit também e a pessoa ter uma dificuldade de controlar essa água aí, porque ela vai ter uma dificuldade de lidar com esse elemento, enquanto que o excesso lida com o elemento. Isso, o excesso ele lida com o elemento, mas aí às vezes ele esquece que tem outras possibilidades, por isso ele pode ficar refém do elemento. Ele esquece que tem outros elementos também, enquanto que o déficit é um eu não queria ter que lidar com esse elemento, mas aí esse elemento tá aí, daí quando ele vem, então, né, a água, pessoa com déficit de água, às vezes é muito emocional, é muito sensível, e ela não consegue expressar, ela não consegue, e aí fica uma coisa, às vezes, meio travada, ou com dificuldade na fala também pode gerar, podem ser pessoas mais fechadas. E o excesso,
às vezes pessoas muito abertas, em demasia, né? Pode, pessoa com dificuldade de colocar limite, porque se derrete com tudo, com todo mundo. Então, de novo, não é que seja bom ou ruim, mas às vezes isso acaba nos gerando questões que é interessante quando a gente consegue perceber e criar consciência do que é que tá ocasionando uma situação que daqui a pouco eu não gostaria que ela tivesse acontecendo daquele modo, né? E o elemento terra, a gente está falando de tomada de decisões, de maneira de agir, de comportamento mesmo, assim, como é que eu ajo na prática, como é que eu me posiciono, né, as minhas prioridades, como é que eu me organizo, como é que eu me planejo. Então, tanto excesso quanto déficit de terra, pessoas que podem aparentar, elas podem ter uma aparência, quando eu digo aparência, não é aparência física, tá? Pode também vir pro físico, assim, pro semblante, tá? Mas elas vão aparentar nas suas atitudes, né? Se tu olha a vida da pessoa de fora, é algo assim mais duro, mais rígido, só que diferente, né? O excesso de terra, às vezes a pessoa ela se enrosca, é, ela se enrosca nas decisões, ela se enrosca nesse planejamento todo aí dos elementos de terra, dos signos de terra, e ela esquece que as decisões precisam ser embasadas naquilo que ela tá sentindo. Ela esquece que tem outros elementos também para ela levar em consideração. Às vezes ela pode se enroscar muito em questões financeiras. Às vezes ela pode desprezar outras áreas da vida dela e focar só em questões que envolvem finanças, trabalho. E aí acaba tendo uma aparência mais dura, mais rígida mesmo. É, o excesso é isso, né? A dificuldade de sair desse papel, de sair desse lugar, de fazer de dosar. Enquanto que o déficit de terra pode ser pessoas com muita dificuldade, às vezes também de colocar limites, porque a terra dá limite. Então, assim como o excesso de água, o déficit de terra também pode gerar isso, né? Uma dificuldade de colocar limites. Ou às vezes uma coisa, por incrível que pareça, mas o déficit às vezes ele causa exagero em todos os elementos, tá? Em todos. Ele causa exagero porque a pessoa não sabe lidar com aquele elemento. Então, aquilo vem, tu recebe algo em abundância ali, eu não sei o que fazer com aquilo, e às vezes eu vou fazer de uma maneira que externamente pode soar abrupta, ou pode soar, sabe, uma coisa assim meio. Porque a pessoa não tem manejo. Quando tem déficit, a pessoa não sabe manejar aquele elemento. Ela não sabe o que fazer com aquilo, então ela acaba fazendo de umas maneiras assim que pro mundo externo, para os outros, pode soar uma coisa meio. Ou meio até às vezes meio agressiva, ou porque a pessoa não sabe manejar. Enquanto que o excesso de terra é mais ainda sobre isso. É mais ainda sobre manejar, é mais ainda sobre atitudes práticas do dia a dia, coisas cotidianas, né? Mas o excesso é o contrário, a pessoa sabe manejar. Ela sabe manejar, ela sabe o que fazer. Então, o excesso de terra, eu sei construir. E daí eu só faço isso. Porque eu sei muito fazer isso. Eu gosto muito de fazer isso, mas eu esqueço que, tudo bem, vou, né, pegar um exemplo da terra. Eu construo uma casa, mas daí depois eu construo outra, depois é outra, e depois outra. Tá, mas eu preciso entrar nessa casa, eu preciso viver aquilo ali, aquele mundo, eu preciso colocar sentimento naquilo ali, porque senão é construção em cima de construção, em cima de construção, o pensamento vai todo para isso. Enquanto que o déficit, eu não. Eu tenho todos os materiais, mas eu não sei a ordem que eu coloco eles. Aí, às vezes, eu coloco de um jeito, eu tenho, desmancha, eu tenho que fazer de novo, né? Então, por isso que o déficit, ele acaba necessitando do outro. E o excesso
O excesso às vezes gera solidão, gera pessoas que se afastam mais do mundo, dos outros. Pode ter isso também. Pode ter isso também. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Só para a gente pensar assim nessa funcionalidade, como é que funciona essa questão do déficit e dos excessos. Então eu vou encerrar esse vídeo e daqui a pouquinho eu volto pra gente dar sequência aqui. É isso.